Oi pessoal, eu sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e hoje eu vou falar um pouco sobre powerlifting. Uns dias atrás eu postei um vídeo de um exercício que eu costumo fazer lá na academia, que é um exercício acessório para os meus treinos de powerlifting, um exercício que me ajuda muito no meu deadlift, mas também pode ajudar muito na estética, no ganho de posteriores, de femorais, de glúteos. E sempre que eu posto algo sobre meus treinos ali de powerlifting, muita gente no Instagram, e eu falo, inclusive, você ainda que está assistindo o vídeo não me segue no Instagram, me segue lá, @Miguel Chain. Vou começar a movimentar um pouco mais o Instagram também, vai ser legal de acompanhar. E sempre que eu posto alguma coisa sobre powerlifting, ou meus treinos ali, muita gente me pede, ô Chain, faz um vídeo sobre powerlifting, fale mais sobre powerlifting e tudo mais. Então, hoje eu vou começar uma série para vocês do básico do powerlifting. Eu vou começar sobre o básico do básico. O que é powerlifting? Powerlifting é um esporte que se tem notícia desde sempre, quando os caras levantavam peso, quando o Milos de Crotona levantava lá o bezerrinho, é o pai do bodybuilding, mas também era um cara que levantava pesos. As competições de powerlifting começaram a se organizar nos anos 50, existiam muitos movimentos, ainda existem algumas coisas assim de movimentos de força, como o power bíceps, que é onde o cara se encosta numa parede para fazer um bíceps, também tem o power bíceps sem encostar na parede, mas o powerlifting foi se moldando ao longo do tempo e manteve só os três básicos, que é o agachamento, o supino e o deadlift, o terra. Assim como o bodybuilding, o cara que treina powerlifting não necessariamente precisa competir no powerlifting. Muita gente treina. Os números de pessoas que treinam com pesos hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem crescido vertiginosamente. O número de clientes que eu tenho de consultoria que procuram treinos de powerlifting, que procuram treinos de performance, visando mais performance do que estética, vem crescendo bastante também, é uma vertente muito legal, mas também tem um lado competitivo. A gente tem muitas federações aqui no Brasil e no mundo. Destaco hoje aqui no Brasil a GPC do Valdemir Affini, um pessoal que eu venho competindo de vez em quando. É um cara muito honesto, que organiza competições de uma maneira bem profissional e trata muito bem os atletas. Assim, é muito legal competir ali, e quem está pensando em competir vale a pena conhecer a GPC aqui no Brasil. Como funcionam as competições de powerlifting? São 3 levantamentos, então tem o agachamento, tem o supino e tem o terra. Uma competição de powerlifting completo tem essas 3 modalidades, o peso maior de cada uma é somado e quem fizer o maior total ganha. O total é a somatória do maior peso do supino, o maior peso do agachamento, o maior peso do terra. Então a competição começa com o agachamento. São 3 levantamentos. Você nunca pode baixar o peso, então você escolhe, vamos supor, 100 kg no agachamento, fez 100 kg, pede 120 no segundo, fez, pede 140 no terceiro, fez, legal. O que vale é o peso maior que você levantou, 140 no caso. Aí vai para o supino, pediu lá 80, depois 100, depois 120, o que vale é o 120, é o maior. Fecha no deadlift, no terra, pediu também, sei lá, 200, 240, 280. Sempre o peso maior de cada uma das 3 tentativas é o que vale. Uma coisa interessante é que a gente não pode baixar o peso. Então você pediu 100 kg no primeiro agachamento, fez. No segundo você pediu 120 e perdeu. Por algum motivo não foi validado, não fez o peso. Você não pode baixar o peso na terceira. Tem que manter o peso igual ou subir o peso. E aí começam várias estratégias que a gente vai falar sobre isso em vídeos lá pra frente. Mas o básico da competição de powerlifting é isso. 3 levantamentos, 3 chances para cada levantamento. O peso maior de cada um conta e é somado. Tem também competições chamadas especialistas, onde só se faz o supino, só se faz o terra, por exemplo. Tem uma combinação de supino e terra que chama push-pull, onde você soma o peso do supino e do terra. Aí, como vai ser cada competição, depende de cada federação, depende do que cada federação oferece. E a gente volta naquela história, tem várias federações, federações com teste antidoping, federações sem teste antidoping, federações com powerlifting completo, federações com apenas terra e supino. Para o atleta hoje em dia existe uma gama enorme de federações e lugares para você escolher competir. Você vai escolher tranquilamente onde você se encaixa melhor, onde você fica mais confortável, onde você acha que pode se dar melhor. A gente tem ainda uma outra divisão, que é a divisão Raw
e a divisão equipada. A divisão equipada ou não equipada, que eles chamam a versão Rod Raw. Eles aportuguesaram. Então a versão Raw, a versão Raw é sem equipamento nenhum. O cara só pode usar um cinto. Em alguns casos, faixa de joelho ou joelheira. E tem a versão equipada, onde se usa camisa de força para o supino e os macaquinhos para o agachamento e para o terra. Muda um pouco o jogo de força um para o outro, tem um pouco de polêmica em cima disso, mas é um assunto tão complexo, tão interessante, que vai ter um vídeo só para ele, só falando de powerlifting, de diferença de powerlifting raw e powerlifting equipado. Existe dentro do universo do bodybuilding, existe um preconceito muito grande com powerlifting, onde vários bodybuilders pensam assim, powerlifter é aquele cara que ergue peso, que não tem técnica nenhuma, que a única preocupação é levantar o peso, qualquer que seja a maneira. É um pouco diferente isso aí, eu vou abordar também em outros vídeos isso, mas pensem o seguinte, o powerlifting, o objetivo dele é levantar o maior peso possível. Para isso a gente se vale das alavancas e de facilidades mecânicas, então eu vou sempre procurar o caminho mecânico mais fácil, onde meu músculo consiga gerar muito mais força, ou onde ele encontre muito menos resistência. Eu quero levantar o maior peso possível da maneira mais eficiente possível. A ideia é levantar o peso, não é sobrecarregar a musculatura. Diferente do bodybuilding, onde a ideia é sobrecarregar a musculatura, dar um overload nela para que ela consiga crescer depois. Então, no bodybuilding, a gente vai fazer diferente. A gente vai procurar sempre as piores condições, as alavancas mais difíceis. A maneira mais difícil de fazer o movimento, não a mais fácil, porque a gente quer estética. Nenhum problema com isso, nenhum problema do outro tipo. Quem fala que powerlifting não tem técnica não conhece muito esporte. A gente fala, quando eu vou, a primeira coisa que eu falo para alguém que vai começar no powerlifting é que para um movimento, para um levantamento ser um sucesso, depende de 3 fatores: fator físico, fator técnico, fator psicológico. O fator físico é: a pessoa tem mobilidade suficiente para fazer aquele movimento, a pessoa tem flexibilidade suficiente, tem força suficiente em todos os músculos necessários para fazer aquele movimento. A questão técnica é: existe uma técnica adequada? Ele já tem essa técnica enraizada no sistema neuromuscular? O padrão de movimento já está ali? Isso é muito importante. Às vezes a gente recebe pessoas que têm a técnica ruim e em 1 ou 2 sessões você consegue corrigir e fazer com que ela aumente muito a carga dela, que ela aumente muito os recordes dela. E o terceiro fator é o psicológico. Como você encara o levantamento? Você fica nervoso ou você não fica? Está ansioso? Está com medo do peso? Então a pessoa tem que ter uma parte psicológica muito bem trabalhada também. É a mesma coisa que o jogador de futebol, que não pode ter medo de estádio cheio, que não pode ter medo de numa final bater um pênalti. O powerlifter bom, o powerlifter que vai ter sucesso, ele não se abala com a pressão. Ele acaba sabendo usar a pressão a seu favor. Também são fatores que podem ser discutidos em muitos vídeos. A gente vê, é um assunto muito rico, é um assunto com muita coisa para ser explorada. E eu vou ter o maior prazer de falar mais com vocês a respeito disso nos próximos vídeos ao longo das semanas aí. E se você gostou, por favor, me deixa saber, fala nos comentários, dê sugestões de vídeos, me falem o que vocês querem saber sobre powerlifting, para eu poder montar um roteiro e poder montar mais vídeos a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Miguel Chain, até a próxima.